Daqui a pouco a gente começa, mais 2 minutinhos. Bom, tá. Sala cheia, já temos 22 pessoas, que coisa boa. Boa noite. Boa noite, tudo bom, meu amigo? Boa noite, pessoal. Mais um minutinho e a gente começa. Bom, pessoal, deu a nossa hora, né? Vamos começar com muita alegria. Hoje, dia 5 de outubro de 2023, né, às 20 horas aqui do Brasil, e a gente dando sequência ao nosso curso de passe com mais uma aula, né? E como já é de praxe, né, a gente começa com uma mensagenzinha, né? E hoje a mensagem tem o título Perante o Passe, e diz o seguinte: quando aplicar passes e demais métodos na terapêutica espiritual, fugir às perguntas sobre resultados e jamais ter medo da exaustão das forças magnéticas. O bem ajuda sem perguntar. Lembrar-se de que na aplicação de passes não é preciso a gesticulação violenta, a respiração ofegante ou bocejo continuado, e de que nem sempre há necessidade de toque direto no assistido. A transmissão do passe dispensa qualquer recurso espetacular. Esclarecer os companheiros quanto à inconveniência de pedir passes todos os dias, sem necessidade real, para que esse gênero de auxílio não se transforme em mania. É falta de caridade abusar da bondade alheia. Proibir ruídos quaisquer, baforadas de fumo, vapores alcoólicos, tanto quanto ajuntamento de gente ou a presença de pessoas irreverentes e sarcásticas nos recintos para assistência e tratamento espiritual. De ambiente poluído, nada de bom se pode esperar. Interromper as manifestações mediúnicas no horário de transmissão do passe curativo. Disciplina é alma da eficiência. Interditar sempre que necessário a presença de enfermos portadores de moléstias contagiosas nas sessões de assistência em grupo, situando-os em regime de separação para o socorro previsto. A fé não exclui a previdência. Quando oportuno, adicionar o sopro curativo aos serviços do passe magnético, bem como o uso da água fluidificada, do autopasse ou da emissão de força socorrista à distância, através da oração. O bem eterno é bênção de Deus à disposição de todos. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Isso está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 23. Essa mensagem, com o título Perante o Passe, foi uma psicografia de Chico Xavier pelo espírito André Luiz e está no livro Conduta Espírita e nos dá algumas dicas, né, de comportamento diante do passe. Bom, com essa mensagem a gente vai então fazer a nossa oração para dar prosseguimento à nossa aula de hoje. Então, nesse momento, nós principalmente agradecemos a Deus pela oportunidade, pelo tempo que podemos abrir mão da nossa vida corrida, do dia a dia,
para que nesses minutos da nossa existência, que é eterna, nós possamos aprender um pouco mais a respeito daquilo que gira em torno do tratamento magnético espiritual que a gente carinhosamente chama de passe. Que os benfeitores espirituais nos envolvam com profunda harmonia, que a nossa conexão mental, espiritual, seja plena, sem ruídos e com muita facilidade. Que a intuição e a inspiração faça com que a nossa aula de hoje seja muito proveitosa, tanto para nós, encarnados, quanto para os desencarnados que certamente estão conosco, aprendendo e principalmente ensinando. E assim, com muita alegria, mais uma vez, iniciamos a aula de hoje do curso de passe. Graças a Deus. Bom, pessoal, antes de dar prosseguimento, eu vou pedir um apoio para vocês. Hoje eu estou só com uma tela, normalmente eu uso duas telas, né? Mas eu esqueci meu adaptadorzinho lá no trabalho, eu estou só com uma tela, então eu não vou conseguir ver as mensagens que vocês estão mandando, porque o PowerPoint, né, essa apresentação, ela aparece e preenche a tela inteira. Então, se tiver alguma mensagem e vocês puderem levantar, alguém puder levantar a mãozinha e ler ou abrir o microfone e falar, para mim facilita um pouquinho, tá bom? Mas sempre naquele regime. Pergunta nunca é demais, né? Se tem dúvida, pergunta. Se tem consideração, por favor, levanta a mãozinha ou abre o microfone, né? Porque eu vou estar com essa dificuldade de visualizar e a gente dá abertura para vocês falarem. Bom, na semana passada, a gente começou, né, a gente fez uma introdução, né, a primeira parte que a gente chama a respeito dos centros de força. E hoje nós vamos mergulhar nos centros de força. Então, só para a gente poder fazer uma pequena revisão, diante de tudo que a gente viu na semana passada, essa daqui é a revisão da visão a respeito dos centros de força, né, e dos plexos. Lembrando que nós temos um corpo espiritual, que é o nosso verdadeiro corpo de habitação nesse planeta, e nós temos um corpo físico, que ele tem uma duração pequena, né, de uma encarnação, e essa encarnação pode variar, né, de tempo. Então, o principal, né, foco desses centros de força é o perispírito. Então, nesse nosso corpo espiritual, nesse nosso corpo que sobrevive à morte, nesse corpo chamado perispírito, que dura o tempo que a gente habitar em um determinado planeta. Então, se eu for passar 1000 anos habitando o planeta Terra, 1000 anos, eu vou ter esse perispírito formado desse jeito. Se um dia eu for levado para um outro mundo, seja porque eu melhorei e preciso ir para um mundo mais avançado para aprender novas coisas, ou porque eu fiquei marcando passo e o planeta Terra já não me dá mais condições de evoluir, eu deixo o perispírito aqui, né? Ele volta para a natureza porque ele é físico, e o meu espírito é transportado para um outro mundo onde eu vou receber novamente, né, nesse outro mundo, um corpo, né, uma roupa adequada àquele mundo. Então, o nosso perispírito, ele possui 7 principais centros de força, que são esses que estão aqui, né? Só para lembrar, no alto da cabeça, o centro de força coronário, todo o centro de força que fica lá no perispírito, no nosso corpo espiritual, ele se conecta no nosso corpo físico através de um plexo. Então, todo centro de força tem o seu par no corpo físico. Então, o coronário, que fica no alto da cabeça, ele se conecta no plexo pineal. Então, a gente não precisa decorar, né, como eu já falei em outros momentos, não precisa decorar nada disso. É só a gente saber que eles existem e por que o passe tem a sua importância e as suas técnicas. O frontal fica na altura da testa, né, que está conectado no corpo físico ao cérebro, por isso que é chamado de plexo cerebral. O laríngeo, o centro de força que fica na altura da garganta, que está conectado no corpo físico, na coluna cervical, né? Aqui atrás, nos nervos que saem da coluna cervical. O cardíaco, né? Ele tem o mesmo nome, tanto como centro de força quanto o plexo, é a região do coração, e a conexão principal com o corpo físico é o coração. O esplênico,
né, que tem a palavra esplênico tem a ver com baço e mesentérico também. O esplênico fica abaixo, né, da última costela do lado esquerdo do corpo, né, abaixo da última costela do lado esquerdo. Embaixo fica o baço, que é essa região aqui. Então, o centro de força esplênico conectado ao plexo mesentérico. O centro de força gástrico, o nome já diz, né, que é a região do estômago, mas não necessariamente o estômago. Na verdade, ele está muito mais relacionado com o fígado do que com o estômago no corpo físico, que é chamado de plexo solar. E o genésico, né, que é a região genésica, região genital, né, mais ou menos nessa região, não é num órgão específico, mas nessa região, o centro de força chama genésico e o plexo chama hipogástrico. Também vimos na semana passada que, dependendo do estudo, da filosofia, da doutrina que a gente vai observar, eles tratam esses centros de força com outros nomes. Então, tem toda uma linha de estudo oriental, principalmente, que chama de chakras, que tem outros nomes. O Reiki estuda isso, né, com uma profundidade bastante grande. Outras culturas também usam. É só uma questão de nomenclatura e da gente saber que eles existem. Né? Existem centenas de outros centros de força que são conectados nesses 7 principais. Então, quando eu aplico o passe, o que a gente está fazendo é pegando as nossas energias, né, eu, passista, e gerando energias que são absorvidas pelo meu centro de força, dependendo da necessidade que eu tenho. A gente viu também na semana passada que os centros de força, eles são circulares, né, eles são redondinhos, eles possuem uma espécie, a gente chama de hélice, mas não é bem uma hélice, né? Só para a gente poder ter uma visão disso, em que absorve, né? Então ele gira numa determinada velocidade e ele absorve, né? Ele puxa energias para dentro ou ele expele energias, depende da necessidade. E André Luiz diz que os centros de força são verdadeiras usinas de energia, porque os centros de força absorvem energias da natureza, transformam em energias que o corpo físico e que o corpo espiritual precisam. Então, isso aqui foi só um pequeno resumo de tudo que a gente viu. Quem não assistiu essa aula na semana passada, está no YouTube. Assistam, vale a pena para a gente entender um pouquinho do que é o que gira em torno dos centros de força e do plexo. Hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai mergulhar em cada um deles. A gente vai ver que cada um deles tem uma função, tem uma especialidade. Esse desenhozinho que apareceu agora, desse bonequinho, né, como se tivesse com a mão, né, direcionando, é um passista, por exemplo, aplicando o passe que a gente chama longitudinal, né, ao longo do corpo, desde o coronário até o genésico, né, a mão do passista normalmente percorre. Existem outras técnicas, imposição de mão, passe de sopro, e tem algumas outras, mas essa é a técnica mais comum, né, e inclusive a técnica que a gente usa como padrão aqui no Semente de Humildade. Bom, então eles são conectados aqui, e hoje a gente então vai começar, de novo, gente, quem tiver pergunta pode abrir o microfone ou mandar uma mensagem, levantar a mãozinha, alguém me avisa e eu paro aqui, tá? Então nós vamos começar vendo esse centro de força que fica no alto da cabeça, né? É um centro, e nos slides aqui vocês vão ver que vem primeiro o nome do centro de força, o nome dele é coronário, e um xizinho, e do lado o nome do plexo, só para a gente conhecer, né? Se algum dia alguém falar do plexo pineal, a gente sabe que se olhar no material do passe, a gente vai encontrar onde ele está posicionado. Então, vamos lá. Esse centro de força, que fica no alto da cabeça, ele recebe primeiro os estímulos dos espíritos. E esse estímulo do centro de força coronário vai bater no cérebro, e o cérebro faz a reação em cadeia para o corpo. Então, a nossa conexão, né? Se a gente pudesse pensar didaticamente de que o nosso corpo, que o nosso perispírito, ele é formado de conexões como se fossem conexões de USB, né? De carregador ou de cabos conectando,
o nosso espírito, que é quem nós somos de verdade, se conecta ao nosso perispírito e ao nosso corpo físico através desses centros de força. E o principal conector com o espírito é esse centro coronário. André Luiz também chama esse centro de força coronário de cordão de prata. Então, vocês vão ver nas obras de André Luiz que, de vez em quando, ele comenta, né, que um espírito, uma pessoa é encarnada e vai dormir, e o espírito, né, o perispírito, na verdade, o espírito vai, claro, né, mas o que se vê, o perispírito, vai para algum outro lugar enquanto o corpo está na cama. E se percebe um fio, né, prateado, mais grosso, que conecta o espírito onde quer que ele esteja com o corpo físico. Essa é a conexão principal. Quando a gente encarna, é a primeira conexão que é feita, né? Então você está lá desencarnado, o teu perispírito está no plano espiritual, o papai e a mamãe, lá, biológicos, vão lá, se relacionam. Quando há fecundação, essa primeira conexão é feita através do centro de força coronário, como se eu estivesse esticando uma tomada, um cabo, no corpo físico, né, que ainda nem existe o cérebro, mas já há conexão ali com aquele embriãozinho que começa a surgir. Então, ele é o primeiro a ser conectado. E quando a gente morre, né, quando a gente desencarna, ele é o último a ser desconectado. Então, ele é o primeiro no processo de encarnação e ele é o último no processo de desencarnação. Tá bom? Esse centro de força, ele é o principal, né, do perispírito, e ele supervisiona os demais centros de força, promovendo uma interdependência. Então, os outros centros de força só funcionam porque este camaradinho aqui faz toda essa orquestração, né, toda essa gerência dos demais centros de força. Por isso, ele é o primeiro, quando a gente encarna, e ele é o último, quando a gente desencarna. Porque se ele fosse desconectado antes de todos os outros serem, ou antes da morte acontecer, os outros centros de força ficariam completamente sem controle, né? Então, não tem como, uma vez que esse centro de força é desconectado do corpo físico, efetivamente ocorre o desencarne, né? Então, o desencarne só ocorre quando esse centro de força é desconectado. Ele tenta o sistema nervoso. Então, a gente percebe, faz todo sentido. Como esse cara é o grande orquestrador, ele é que faz toda a gestão a partir do cérebro, né? A partir do cérebro, porque ele é conectado na região cerebral, de todo o nosso sistema nervoso. Lembrando que a gente está acostumado a falar do sistema nervoso do corpo físico, mas há também um sistema nervoso, nervoso entre aspas, também no perispírito, que faz a coordenação dos nossos movimentos, das nossas sensações, das nossas percepções, quando estamos atuando apenas desencarnado, né? Quando a gente não tem o corpo físico e está vivendo no plano espiritual. Olha como é importante aqui. Esse centro de força, ele absorve energias do ambiente e transforma em energias que o nosso corpo físico precisa, principalmente para alimentar os neurônios e as células que manifestam o pensamento no corpo. Então, assim, um descompasso, uma desarmonia nesse centro de força, um dos efeitos que pode dar no corpo físico é esquecimento, né? Sono, são coisas que estão extremamente ligadas ao bom ou mau funcionamento do neurônio e, sobretudo, dos neurônios, que são aqueles que regem o funcionamento do nosso cérebro. Coordena a estabilidade de todo o organismo. Como ele é o grande maestro dessa orquestra que é o nosso corpo físico, se ele não está bem, né, a gente começa a ter problemas orgânicos de uma forma geral. Então, se a gente pega, por exemplo, situações de distúrbios mentais, psicológicos, psiquiátricos ou neurológicos, né, esse centro de força ele está tendo dificuldade
de se conectar ou de fazer com que o plexo pineal funcione do jeito certo, do jeito melhor, e, consequentemente, o corpo não reage ou não entende as reações como deveria. Ele transmite aos demais centros as emoções, as ideias e os sentimentos. Observa um detalhe importante. Ele transmite aos demais centros, sobretudo ao cardíaco, que a gente vai ver depois, as emoções, as ideias e os sentimentos. Ele é um grande orquestrador. Como ele está fortemente conectado ao espírito, né? Porque ele é o cabo principal, né? Ele é a banda larga que conecta toda a nossa capacidade espiritual no perispírito e no corpo físico, é ele que traz as emoções. E ele é responsável físico, né? Quando a gente fala de mediunidade, ele é responsável pela telepatia e pelo desdobramento, né? Então, quando a gente fala de capacidade mediúnica, né, de interagir com outros espíritos, sejam eles encarnados ou desencarnados, esse centro de força é aquele que permite que a faculdade da telepatia se manifeste, né? Então, a conexão mente a mente, que é o que acontece na telepatia, se dá através desse centro de força. É como se eu pegasse, né? E, de novo, é só uma ilustração, como se eu conectasse um cabinho aqui no meu centro de força coronário e conectasse num outro espírito. Então, ele consegue usar essa minha capacidade mental. Veja, ele não se conecta no meu espírito, mas no meu centro de força do perispírito, e a partir dali ele consegue transmitir ideias, transmitir informações de troca de pensamento, que é telepatia, e isso acontece de encarnado para encarnado, ou de intuição, que acontece de desencarnado para encarnado, e também o desdobramento. A gente não vai entrar muito no detalhe, porque no curso de mediunidade é que a gente trabalha sobre esse ponto, mas o desdobramento é a capacidade mediúnica em que você sai do seu corpo físico, né, e atua como espírito, visualizando o que está em volta, percebendo as coisas que estão acontecendo e transmitindo isso para o centro, para o corpo físico. O desdobramento também é algo que ocorre quando a gente dorme. Então, no momento que a gente dorme, nós desdobramos. O que é desdobrar? É o perispírito se afastar do corpo físico e ele fica conectado por esse centro de força, que é aquilo que André Luiz chama de cordão de prata. Então, isso é desdobramento, né? Normalmente, acordados, o corpo físico e o perispírito estão como esponja e água, né? Extremamente absorvidos um pelo outro. Quando a gente dorme, ou quando a gente tem essa mediunidade de desdobramento, é como se eu espremesse a água da minha esponja, então a água se afasta, mas ela está ali, e consegue perceber o que está em volta e transmitir para o corpo físico. Eu acho que alguém levantou a mão aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo ver. Eu, Isolde. Oi, Isolde, tudo bem? Tudo bem. Bira, com tudo isso que você está colocando aí, a gente entende que o coronário, ele é uma antena, né? Boa. Ele capta tudo que está à nossa volta, né? E é por isso que a gente fala que a gente precisa orar e vigiar, né? Porque dependendo de como a gente estiver, né, com os nossos sentimentos, emoções, ideias, pensamentos, a gente pode ou não valer como uma verdade todas as energias negativas que estão à nossa volta, assim também como as energias positivas, né? Que é o que você colocou lá, que quando a gente vai dar o passe, a gente tem a nossa preparação, né? Toda a nossa harmonização e a nossa intenção de fazer o melhor ali naquele momento, né? Porque, e aquilo que você colocou também, que se a gente não estiver legal, a gente não pode, naquele dia, então, colocar para dar o passe. Então, eu vejo assim, porque às vezes a gente diz assim, porque nós somos movidos
com o coletivo, né? Sim. O coletivo onde nós estamos, onde nós passamos, né? A gente meio que alguns são tipo umas esponjinhas, eu mesmo sou umas esponjinhas, né? E aí a gente tem que aprender a controlar isso em nós para que a gente não absorva todo o lixo, né? Que o universo muitas vezes está aí distribuindo, né? Perfeito. Só um ajustezinho conceitual aqui, Isolde. Na verdade, todos os centros de força são antenas, tá? Todos eles absorvem, mas esse cara aqui é uma antena parabólica gigantona, né? Então, é através dele que a gente acaba percebendo a maior parte das coisas, mas todas as outras também percebem coisas diferentes e podem provocar reações diferentes. Mas tudo que você falou é perfeito, é isso mesmo. Tá, então elas são individuais, não necessariamente que tem que passar pelo coronário distribuindo aos outros chakras. Elas são independentes. Independentes. Então, perfeito. Elas são codependentes, né? Então, vamos imaginar o seguinte, o centro de força, eu vou dar um exemplo aqui, né? O centro de força, o gástrico, né, que está envolvendo principalmente o fígado e o estômago, normalmente ele vai perceber, ele vai captar energias mais densas, mais brutas, normalmente. Sabe quando dá aquele frio no estômago, né? Quando a gente toma um susto, alguma coisa, ele está mais focado nisso, mas ele também doa energias. O passe, por exemplo, a quantidade de energia que o gástrico promove é intensa no momento do passe. Então, todos os centros de força, eles recebem e eles produzem, né? Entregam. Cada um deles tem uma especialidade, o coronário administra tudo isso. Então, o coronário, por exemplo, você absorve uma determinada energia, é o coronário que vai dizer o quanto daquela energia você deve absorver, o quanto você deve distribuir. Ele coordena isso, ele é o grande orquestrador disso. E todas as questões mentais, só ele capta. Os outros captam outro tipo de energia que não seja mental. Então, a obsessão, né, ela vai se dar através do frontal, mas ela se estabelece no coronário. Né? O coronário é aquele que administra as questões mentais. Faz sentido? Sim, você falando isso, eu me lembrei de um dos nossos antigos, né? Que eles falavam assim que a gente, quando ia para algum lugar muito pesado, a gente tinha que colocar um esparadrapo no umbigo. Tem relação. Para não deixar essa energia ruim pegar. Várias outras, a gente vê os judeus, por exemplo, usam, eu nunca lembro o nome daquela proteção que eles usam, né, na cabeça. Por que será, né? Porque esse é o centro de força principal, né? Uhum. É uma espécie de proteção. Né, individual. Vamos lá. É o centro da sabedoria. Olha que interessante. Tem responsabilidade direta sobre as funções psicológicas, cerebrais e espirituais. Acabamos de falar sobre isso, né? Toda a questão que liga a mente tem um forte apelo para esse centro de força, né? A sabedoria. Então, a nossa inteligência, a nossa capacidade intelectual, que é do espírito, ela se apresenta no corpo físico por conta desse cabo de banda larga que a gente está conectado no espírito. Aqui tem um desenho bem interessante para a gente entender como é que funciona fisicamente esse centro de força, né? A conexão física se dá de cima para baixo na glândula pineal. Aqui eu vou abrir um parênteses. Os centros de força, eles usam como conexão principal no corpo físico glândulas. Né? Por isso que eu falei que, apesar de ser o centro de força gástrico, ele está conectado mais fortemente pelo fígado. Né? E aqui a gente vê uma glândula, que é a glândula pineal, né? Aqui o desenho tenta mostrar para a gente onde ela está posicionada, né? Bem lá no centro do nosso crânio, no meio da nossa cabeça. É como se fosse um grande conector para que esse cabo chamado centro de força coronário se conecte lá. Né?
durante muitos e muitos anos, essa glândula foi considerada inútil, né? E depois a ciência despertou, né, e começou a investigar e viu a importância que os hormônios segregados por essa glândula têm no corpo físico, né? Também chamado de glândula da mediunidade, né? André Luiz, de vez em quando, usa esse termo, por que será? Né? Porque ele é o principal conector que a gente tem e que permite conexões espirituais, sejam elas por manifestações mediúnicas positivas ou não. Então, aqui é só curiosidade, tá, gente? A gente não precisa lembrar de nada disso, é só curiosidade. É o filtro que purifica, entre aspas, as energias para o mundo espiritual e que capta os que vêm dele. Então, vamos pensar o seguinte: toda a energia que está no plano físico, né, e que batem no nosso corpo físico, esse centro de força coronário faz, e a gente viu na aula passada que os centros de força são usinas, né, ele faz uma purificação, né, um trabalho de refino dessas energias para que ele seja direcionado para o nosso perispírito, né, e a partir daí para o espírito, né? E o contrário também. As energias que vêm do plano espiritual são processadas por esse centro de força e ele traduz isso para o corpo físico. Não dá para um espírito se manifestar diretamente no corpo físico, é impossível. O espírito tem que se conectar num perispírito, que é um corpo espiritual, para que ele, através do centro de força coronário, traduza essa capacidade energética para o corpo físico. Então, não tem jeito. É como se eu tentasse pegar petróleo e colocasse no tanque de combustível do meu carro. O carro vai enguiçar, ele não foi feito para isso. Eu tenho que pegar o petróleo, tenho que refinar o petróleo para que ele, então, vire gasolina em algum ponto do refino e, então, entre no motor, né? Então, tem todo um preparo e esse centro de força é um dos responsáveis. Ele é responsável pela sintonia, aproximação e contato mediúnico com os espíritos. Nota, gente, que ele não está falando aqui de manifestação mediúnica. Sintonia. Sintonia significa botar na estação, né? Perceber aquilo que está. A aproximação de um desencarnado, de um espírito, é o centro de força coronário responsável por isso. E o contato. A manifestação física em si, né, a manifestação de um espírito desencarnado através de um médium, ele vai acontecer por outros centros de força. Mas é esse aqui que faz todo o preparo para assim, opa, vai acontecer uma manifestação mediúnica, tem um espírito se aproximando, esse espírito está sintonizado com o meu pensamento, já estabelecemos um contato, prepara todos os outros centros de força e fala assim, olha, vai ter uma manifestação mediúnica aqui. Independente se é um médium educado que está numa reunião mediúnica ou um processo obsessivo grave. Isso daqui é físico, isso daqui não é algo mágico, não é magia. Em qualquer situação de aproximação do desencarnado em um encarnado, isso aqui vai acontecer. Não importa se para o bem ou para o mal, não importa se é um médium educado através de estudos espíritas ou de alguém que nunca estudou, mas tem a mediunidade extremamente aflorada, sempre vai ser assim, a sintonia, a percepção, né, o contato inicial de um espírito que está nas proximidades é esse centro de força, e aí lembro do que a Isolde falou, né, como esse centro de força ele tem uma antena maior, ele percebe, né, a presença daquele espírito e já coloca em alerta todos os demais centros de força que pode ou não ocorrer uma manifestação mediúnica. Aqui tem um desenho bem ilustrativo, gente, que a gente fez para tentar mostrar. Vamos pensar aqui, olha só esses dois desenhos aqui, isso aqui é bem legal. A gente acha que a mediunidade é magia, né? Vamos ver aqui, ó. O coloridinho aqui do lado direito da tela é o encarnado. Então, olha como é que o encarnado está todo felizão, tem um sorriso, uma cara leve, né? O que está em volta dele azulado aí são as energias dele, a gente chama de aura, né? É o magnetismo dele. E do lado esquerdo tem um bonequinho aí de alguém bastante irritado e ele está desencarnado, por isso que ele está meio
com uma corzinha diferente. Então, o bonequinho da direita, que está de camisa verde, é o encarnado, e o que está na esquerda é o desencarnado. Olha como é que está a aura do desencarnado. Ele está com raiva, ele não está bem, né? Mas eles estão, de alguma forma, distante um do outro. O que acontece quando esse desencarnado se aproxima do encarnado? Há um contato, né, entre as auras, o centro de força coronário percebe isso, e olha como mudou, né? A brincadeira aqui muda até a cor da camisa dele, né? Olha lá, mudou o humor dele, porque houve uma aproximação energética, não há uma conexão direta, né, entre eles, mas há essa percepção que é o centro de força coronário que faz isso, né? E aí muda o que a gente chama de psicosfera, que é essa região, né, que parece uma nuvem em torno deles. Então, ele estava super legal, super bem, aproximou um desencarnado, ele não estava com as suas defesas devidamente adequadas e ele acaba sendo influenciado pelo desencarnado. Eu não sei se vocês lembram desse desenho aqui, né? Por que isso acontece? Lembrando do desenho que a gente já viu em outras aulas. Essa é a nossa estrutura. Quando a gente está encarnado, a gente está completinho aqui, com os 5 elementos aqui, né? Só para a gente relembrar. Nós somos espírito, né? Essa chama, essa fagulha que não tem forma. Nós temos um HD espiritual, que é um pedaço do perispírito onde ficam registradas todas as nossas experiências, desde quando nós deixamos o seio de Deus, quando Deus nos criou, que é o campo mental, esse HD que guarda tudo. Quando a gente está habitando o mundo, a gente recebe o perispírito, que é o nosso verdadeiro corpo, né? Esse perispírito permite que o espírito, que é imaterial, que é a energia pura, se manifeste em quaisquer mundos por onde ele esteja. Mas ele aqui é o desencarnado. Para ele encarnar, ele precisa de um corpo físico, e esse corpo físico, para ter vida, precisa de gasolina, a gente até brincou, de fluido vital, que fica nesse tanque de combustível chamado duplo etérico ou campo vital. Por que a gente está relembrando isso? Porque quando a gente fala do processo mediúnico, e isso é importante porque o passe é um tipo de mediunidade, né? Por isso que a gente chama de médium passista. Ah, Bira, mas eu não sinto nada, eu não ouço nada, eu não vejo nada. Mas a questão energética está presente. Então, ó, de novo aqui a gente está vendo. Ó, olha o desencarnado ali. Ó. Tá lá, o que é o desencarnado? É o espírito com seu HD, com os seus registros mentais e todas as suas experiências, e um corpo perispiritual. Qual a diferença do desencarnado para o encarnado? O desencarnado não tem corpo físico e também não tem o duplo etérico ou o campo vital ou o tanque de combustível. E ali no de baixo, a gente vê que tem essa linhazinha amarela que conecta o espírito até o corpo físico, ela é contínua, né? Olha lá, o espírito registra as coisas lá no HD, que vai lá para o perispírito, que se conecta no corpo físico, usando o fluido vital. Essa daqui é o conjunto bonitinho. O que será que acontece quando a gente vai dar passe, ou quando a gente está numa reunião mediúnica, ou quando a gente está num processo obsessivo, ou, enfim, quando um desencarnado se aproxima de uma pessoa que está encarnada? A conexão se dá desse jeito. Às vezes a gente acha que o desencarnado assume o controle do corpo físico. Não é assim. O desencarnado se conecta, primeiro, mentalmente, com o outro corpo através do perispírito. Olha lá, o centro coronário de um conectado no centro coronário do outro. A partir desse momento, se estabelece uma conexão. E, de propósito, eu coloquei de uma corzinha diferente. Olha lá, o perispírito agora tem mais uma linha, além da amarela, tem uma outra linhazinha que conecta ao corpo físico. Então, aquele desencarnado pode fazer uma sugestão de pensamento, uma sugestão de atitude. Ah, dá um tapa no fulano que está do seu lado. Mas o amarelinho continua existindo. O espírito, que é o dono do corpo, ele tem a conexão mais forte com o corpo. Então, ele pode filtrar, através
obviamente, né, de estudo, de controles, de técnicas, o que esse espírito está tentando fazer através dele. Então, não tem magia aqui, gente. Eu tenho no perispírito várias portinhas USB que eu posso conectar vários espíritos. Inclusive, pode ter mais de um desencarnado conectado. Né, que é uma obsessão grave, né? Mas observa que o amarelo sempre vai existir, essa conexãozinha amarela é o dono do corpo que tem o controle maior sobre tudo. O que ocorre é que, em algumas situações, sobretudo de subjugação, o dono do corpo, né, aquele que está encarnado, ele se coloca em segundo plano e deixa que o desencarnado faça o que ele queira, né? E aí entra numa situação mais grave. Então, esse desenho é didático para a gente ver como as coisas funcionam. E isso acontece também no passe. Né? No passe, as nossas energias elas são conectadas com aquele que está recebendo o passe para que a gente possa doar aquilo que a gente tem de melhor. Então, olha o que está escrito aí. A interação é perispírito a perispírito, sempre entre o desencarnado e o encarnado. E isso favorece as manifestações mediúnicas definidas pela ligação mental de ambos. Tudo bem, pessoal? Alguém levantou a mãozinha? Sandra? Olá, Oi, boa noite. Sandrinha. Oi, eu estava aqui a ver este desenho, esta explicação, e a minha questão aqui é, neste momento estamos muito a falar entre um encarnado e um desencarnado, certo? E essa influência que possa existir, e percebi agora, pronto, que realmente estamos a falar de perispírito para perispírito. Esta situação, até do slide anterior, onde se via o encarnado contente e o desencarnado que estava irritado e que influencia depois, acaba por entrar no fundo no seu campo energético a influenciar. Isto acontece também entre encarnado com encarnado, porque estamos sempre a falar que a influência é sobre o perispírito, certo? Perfeito, Sandra. A influência de um encarnado em cima do outro, que existe esse tipo de obsessão que é chamado de obsessão de encarnado para encarnado, incrível, mas ela existe, é também pelo perispírito. Aí seriam dois quadrinhos como de baixo, só que sai uma conexão de um perispírito com o outro. É perfeita a tua observação, mas sempre, o que você falou é a verdade, é sempre perispírito a perispírito, não importa se está encarnado ou desencarnado. Ok, e inclusive de encarnado para encarnado, através do perispírito, tanto pode estar o encarnado presencial perante o outro, como não estar, certo? Exatamente. Okay. Eu daqui do Brasil posso estar conectado com você, Sandra, aí em Portugal. Porque isso é mental. Apesar da gente ter feito o desenho, né, de um cabo, na verdade é pensamento com pensamento, né? É igual... Sim, a ligação, é como uma ligação de sintonia, como temos o rádio, não é? Que nós ligamos no rádio e tem várias estações com um número específico, não é? Okay. É a sala do Meet agora, né? Falando de modernidade. Você está em Portugal e a gente está aqui falando, né? Sim, sim, claro. E outra coisa, nesta questão do pineal coronário em que em que está explicada, no fundo, todos os benefícios e o que representa e onde influencia, aquela questão dos neurónios, no fundo, que me tocou bastante, que eu fixei muito nessa frase, porquê? Eu não sei como é que está aí no Brasil, vocês também, o vosso país é gigantóino em comparação com o nosso pequenino Portugal, mas temos aqui uma vaga, não só porque o país também está a tornar-se um país de velhos, não é? Nós não temos muitos jovens, mas a questão da doença de Alzheimer ou demência que está a acontecer com uma grande... E assim, vai ser a doença do século aqui, nós estamos a enfrentar graves problemas, mas não é só com as pessoas de idade. Portanto, começa também a existir esta situação de Alzheimer e demência para pessoas muito mais jovens e que, nesses casos, inclusive, até a doença progride de uma forma muito mais rápida. E eu, quando vi isto, pensei, ok, há a ligação, tem esta influência, tem no fundo esta a funcionalidade, o que se passa, não é? O que é que se está a passar para isso estar a acontecer tanto, não é?
É perfeita essa tua colocação, né? Vamos pensar o seguinte, vamos tentar, como a gente ainda a maioria de nós são espíritos ainda muito materialistas, né? A gente precisa de algo mais material. Pensa o seguinte, né? Você tem um ventilador, né? Que você não limpa, nunca limpa. Aquele ventilador, quando você compra, gira, que é uma beleza, faz um vento gostoso pra caramba. O exaustor em cima do fogão que ganha gordura, certo? Exato, matou a charada. O que acontece? O que está acontecendo com a maioria das pessoas que têm esse tipo de problema, né? E pode ser em números, eu vou dar apenas um exemplo. Como você não cuida do espiritual, como você não cuida do moral, que é aquilo que interfere diretamente no funcionamento dos centros de força, eles vão ficando engordurados. O que vai atuar nisso vai ser a sua capacidade moralizadora, né? Então é por isso que, como a gente está num momento de grande transição, os espíritos que estão encarnando nem sempre despertaram ainda, é como se fosse uma última chance, eles não estão limpando da forma correta não estão lubrificando da forma correta os seus centros de força, o que causa problemas físicos e mentais. O Alzheimer é um clássico disso daqui, tá? O que é o Alzheimer no seu... Eu tive uma pessoa muito querida, que foi a minha sogra, que eu vi o Alzheimer chegando e levando ela até o desencarne dela, e foram muitos anos de sofrimento. E o que acontece aí? O centro de força reage cada vez mais devagar. Ele não consegue processar. Então, a vida encarnada, ela fica restrita ao mecânico. O espírito está pleno, porque para a questão ali do perispírito para trás, está tudo funcionando, consciente, percebendo, mas funciona como uma prisão para aquele espírito durante um bom tempo, porque os seus ciclos de velocidade, de absorção e de transferência não estão funcionando. No caso de uma... A gente não pode dizer, e aí, Sandrinha, o que você trouxe é muito importante para a gente até separar, né? O Alzheimer, que é o exemplo que você trouxe, que é um exemplo grave, né, de um centro de força que está quase parando de funcionar, ele pode ser por questões morais, mas também pode ser uma provação, né? Aquele centro de força, ele chegou num ponto que, para aquele espírito, naquela encarnação, aquele centro de força já estava preparado para não funcionar da forma adequada durante um determinado período, para servir de ensinamento de algum jeito. Então, pode ser por uso errado, né? Você não limpou, você não cuidou dele, ou por uma falha de fábrica, de propósito, para que haja isso. Isso serve para esse carinha aqui, que é o coronário, mas para qualquer outro. Então, imagina o seguinte, que o seu fígado, num determinado ponto da sua vida, começa a não funcionar, e você nunca foi de beber, não cuida bem da sua saúde, mas seu fígado simplesmente, geneticamente, ele não está bem. O que significa isso nesse estudo que a gente está fazendo? Que esse centro de força chamado gástrico, ele teve um preparo, quando você encarnou, para que ele produzisse durante um tempo e deixasse de produzir em outro, para provocar naquela sua encarnação uma situação de aprendizado, seja por prova para saber como você reage, ou por expiação, para que você retome alguma coisa que você deixou no passado. Então, tudo isso tem uma história por trás, né? E o Alzheimer é o clássico. Agora, vamos deixar o Alzheimer guardadinho aqui, vamos pegar, por exemplo, uma doença mental, que o indivíduo nasce com um distúrbio de comportamento, um distúrbio cognitivo, né, o que a gente chama de síndrome de Down, ou qualquer coisa. Onde está a falha? Né? Tem esse centro de força envolvido aqui e tem o frontal, que é o que conecta no cérebro. É o centro de força no perispírito que provoca as situações genéticas com que o corpo nasce em função das suas provas ou das suas expiações. Não sei se eu compliquei muito, mas eu queria dar uma visão um pouquinho maior sobre isso. Não, está certo. E é engraçado, enquanto estava a explicar, eu também não me quero aqui Fica à vontade. ficar muito tempo, mas é assim,
olhando para esta questão e agora olhando para aquilo que nós ouvimos aqui nas notícias em termos das percentagens de doenças, o que é que temos mais, neste caso de Portugal, agora e ao ouvir esta explicação, isto é engraçado porque parece que se está a abrir uma cortina. Parece que com base nisto, quase que eu posso olhar para Portugal como um país, e vou falar de Portugal que é onde eu vivo, Claro. e todos os encarnados que aqui estão, não é? Têm aqui alguma coisa em comum. Ou não limpam, ou tem a ver com o caminho deles e as missões deles. E muitas das coisas, se calhar, olhando para a história. E quando olhamos para a história, olhamos para os descobrimentos. E quando olhamos para os descobrimentos, nós sabemos a quantidade de atrocidades que Portugal e que os portugueses na altura fizeram. E é interessante. Obrigada. Eu não vou levar mais tempo, mas pronto, isto fez-me abrir aqui uma cortina enorme. Isso que você está chamando são as famosas dívidas kármicas coletivas, né? Sim. Aqui no Brasil, a gente tem uma enorme dívida kármica com os africanos, enorme, né? Pela escravidão que foi fruto daqui. Mas né? fomos nós que os levamos. Fomos Mas nós, não nos esqueçamos. a gente foi lá e botou lenha na fogueira, né? Tudo bem, é verdade, é verdade. Bom, depois disso tudo, quais são as possíveis sensações relacionadas a esse centro de força coronário ou plexo pineal, né? Quando ele está estimulado ou quando ele não está funcionando. Então, vamos pensar aqui no momento do passe, né? Você como passista ou aquele que está recebendo o passe. Quando esse centro de força está estimulado, e eu não estou dizendo aqui que é pelo lado bom ou pelo lado ruim, né? São sensações, né? A cabeça parece que cresce, né? Porque o centro de força entra numa produção intensa de energias, muitas vezes para o passe, muitas vezes para o efeito mediúnico, e alguns médicos falam, nossa, Bira, parecia que eu estava com a cabeça gigante. Parece, porque esse é o tipo de sensação, imagina, a sua cabeça é física, o seu centro de força coronário, ele é o perispiritual, e ele está produzindo tanta energia que é como se você tivesse com um chapéu na cabeça, né? Você sente essa pressão que parece que a cabeça cresce. Parece que tem alguma coisa tocando ou apertando o alto da cabeça, uma pressão no alto da cabeça, porque ele é o centro de força que se conecta fisicamente pelo alto da cabeça. Dependendo da excitação desse centro de força, né, pode provocar uma tontura. Então, alguns médiuns, dependendo da reunião mediúnica, né, isso não acontece no passe, mas numa reunião mediúnica isso pode acontecer, o médium às vezes se sente tonto, mesmo sentado, né? Por que isso acontece? Porque o fluxo de energia ali é como... Vamos pegar um exemplo agora que me ocorreu na cabeça, né? Aquela mangueira de incêndio, que ela é chatadinha, fica lá enroladinha, bonitinha. Na hora do incêndio, ela enche de água, ela fica desse tamanho, né? Ela estica, ela tem flexibilidade, né? Então, imagina, seu centro de força está acostumado a trabalhar ali a 60 por hora, tá beleza? No momento do contato mediúnico do passe, ele vai a 100 por hora, então dá uma dilatada, pode provocar uma pequena tontura, mas isso costuma passar e não costuma ser nada que cause um incômodo maior do que um pequeno efeito. Do ponto de vista mediúnico, a excitação, né, desse centro de força traz para a nossa mente pensamentos diferentes. Por quê? Por causa disso aqui, ó. De repente, um desencarnado se conectou. Outros pensamentos não são mais só os seus, são os seus, porque o amarelo continua fixo ali, né, aquele cordão amarelo, mas também vem pensamentos do desencarnado. Então, há essa percepção de um pensamento de ideias diferentes. Nesse quadrinho, a gente vai ter para todo o centro de força o que faz bem e o que não faz bem para os centros de força e agora falando para o coronário. Quais são os fatores que promovem a harmonia desse centro de força? E agora, pegando ali o que a Sandrinha falou, como que eu posso limpar, manter lubrificado o meu centro de força coronário e, consequentemente, meu plexo? Então, se eu tenho excesso de preocupação, eu estou sobrecarregando o meu centro de força, consequentemente, ele não vai funcionar do jeito certo. Lembrando que todo centro de força tem uma velocidade adequada para o seu giro de absorção e de doação.
Então, excesso de preocupação faz com que o meu centro de força fique sobrecarregado. Se eu consigo equilibrar... Nota o seguinte, gente, preocupação nós vamos ter, faz parte, mas o excesso delas sobrecarrega o centro de força coronário. Se eu tenho muito cansado, né? Se eu não estou descansando, dormindo do jeito certo, eu vou ter esse cansaço que vai me levar à estafa e vai desorganizar meu centro de força coronário. Por isso, gente, e aqui eu quero aproveitar para tirar da cabeça de alguns de nós um mito, né? Há um mito muito que envolve, sobretudo, os espíritas que não estudam adequadamente, que é a questão da química. Não, o ideal é não tomar um remédio, eu não quero tomar remédio para dormir, eu vou lutar com as minhas forças. Gente, olha só, o uso adequado, eu vou reforçar, adequado, orientado por profissionais que estudaram para isso, só podem nos ajudar. Deus não deixaria que nada fosse criado com o único objetivo, né, de fazer o mal. Não, quem cria coisas para fazer o mal somos nós, né, por egoísmo e tudo. Então, Bira, eu estou lutando, eu não consigo... Olha bem o que acontece. Eu não durmo direito já faz 2 meses porque eu decidi, agora que eu estudei o espiritismo, que eu não vou mais tomar meu remédio para dormir. Não é você que decide isso. Você tem que voltar no seu médico, explicar a sua situação, que pode ser que você precise sim tomar esse remedinho para te ajudar a manter o teu centro de força funcionando do jeito certo. Porque a gente vive um momento de extremas preocupações, de muito cansaço físico e emocional, e às vezes só o espiritual não vai dar conta. Então você vai tomar aquele remedinho que seu médico passou. Se você tem dúvida, vai em vários médicos para ver as opiniões. Seja honesto com eles, e se ele te disser que você precisa tomar o seu remedinho para dormir, você está fazendo bem para o seu centro de força, que precisa de repouso. E o sono é importante. Então, eu não estou estimulando química. Você pode fazer isso por florais, por homeopatia. O que eu estou dizendo é que a gente não pode, por conta de uma coisa, jogar todas as outras fora. Não, o remédio tem a sua função, seja ele o remédio químico puro ou baseado em florais ou em qualquer outro tipo de tratamento. Mas a gente não pode descartar todos os apoios. Se fosse assim, gente, a gente não faria fisioterapia. Para que eu vou fazer fisioterapia? Né? Deixa que o corpo se resolva. Não, eu faço porque a minha vida precisa disso, às vezes meu osso precisa disso. Por que eu faço terapias psicológicas? Porque eu não estou conseguindo resolver sozinho. Então, o meu centro de força pode não estar se organizando sozinho, nem só com passe, e eu vou precisar de um remedinho para ajudar. De novo, não é estímulo, é só para a gente não ser... Porque a gente vai do 0 para o 100, né? Ou tudo ou nada. Não. E não é para procurar sozinho, é para buscar orientação. Então, o cansaço, o sono insuficiente causam danos nesse centro de força, fazem com que ele não funcione adequadamente. Negativismo, lembra? Esse é o centro de força da mente. Negativismo, mágoas e rancores fazem esse centro de força funcionar mal. Falta de mentalizações positivas, só vê o lado negativo de tudo, não consegue fazer uma projeção positiva. Isso faz mal, por isso que as terapias são importantes. Então, as terapias focadas na mente, psicoterapias, os tratamentos psiquiátricos, neurológicos, principalmente o psiquiátrico, o neurológico, no entanto, eles vão atuar aqui nesse centro de força, né? O que promove o bem-estar desse centro de força, mantém ele funcionando bem? O equilíbrio das emoções, repouso, meditação. E olha que aqui meditação, não estou falando para você ficar de perna cruzada com a mãozinha lá durante um tempo, não. Meditação é pensar, né? Parar um pouco para sair do normal e pensar positivamente naquilo que é a sua vida. Santo Agostinho dá uma receita que é uma excelente meditação para a gente fazer antes de dormir. Antes de dormir, pensar em tudo que você fez no dia, aquilo que você podia fazer diferente para ser melhor, isso é meditar, né?
e não ficar no automatismo. Refazimento e descanso. Refazimento tem a ver com lazer. Ter lazer, descansar, né? Mudar as vibrações. Compaixão. Compaixão é mente, né? Você sente compaixão por alguém, é a sua mente trabalhando e seu centro de força trabalhando de uma forma positiva. Perdoar. Por que que o perdão faz bem? Porque perdão tem a ver com mente, com espírito. Quem perdoa não é o corpo, é o espírito. E esse é o centro de força mental. Oração, por quê? Oração é como se fosse uma fisioterapia da mente, né? Você está ali pensando, fazendo uma oração, produzindo coisas boas, porque ninguém faz oração para o mal, senão não seria oração, seria maldição, né? Otimismo e fé. Então, a gente vê nesses dois quadros o que a gente pode fazer para facilitar um bom funcionamento do centro de força e o que eu devo evitar para que meu centro de força não funcione equivocadamente. São só alguns exemplos. Tudo bem, pessoal? Acabamos aqui o coronário. Mãozinha levantada, pode falar. Eu não sei quem é. Fabiana, fala, Fabi. Oi, Bira. Não, só o anterior. Sensações. Tanto o passista quanto quem recebe o passe. Tanto o passista quanto quem recebe o passe. Ah, tá bom, obrigada. Tá? É mais comum no passista, naquele que está aplicando o passe. Tá? Mas normalmente quem está muito sensível sente isso também ao receber o passe. Obrigada. Nada, Fabi, foi ótima pergunta. Bom, agora nós vamos para um outro centro de força, que é o frontal. O frontal fica na altura da testa, entre os olhos, né? Em algumas culturas é chamado de terceiro olho ou algo do tipo, né? Ele está conectado no plexo cerebral. Vamos ver quais são as características dele, né? Se localiza na região da testa, né? É só uma referência. A conexão física se dá pelos lobos frontais, pela pituitária, né? Que junto lá com a hipófise são as glândulas da mediunidade. Ela se dá pelo cérebro. O cérebro é o principal agente, do centro de força frontal e do plexo cerebral. Influencia fortemente os demais centros de força. O principal é o coronário, né? O frontal, como ele está ligado no centro no cérebro, ele administra o corpo físico. Logo, ele também tem uma influência grande nos demais centros de força. Impacta o funcionamento. Aqui, olha como é que começa a fazer sentido algumas coisas. Do sistema nervoso central e intelectivo, então, questões ligadas à palavra, cultura, arte, saber, dificuldades de processar a cognição, né, que a gente chama, né, a capacidade de entender aquilo que está em torno de nós, ela está intimamente ligada com esse centro de força. Então, normalmente, distúrbios mentais neurológicos, né, psiquiátricos, eles têm uma forte atuação aqui. Ué, Bira, mas não era o coronário? Lembra? O coronário é o nosso cabo de conexão principal com o espírito. Então, tudo passa ali. Esse cara é especialista nesse tipo de coisa. Então, se eu tiver num trabalho de cura, eu sou um passista que trabalha numa reunião de cura, e tem um indivíduo que tem Alzheimer. Vamos pegar o exemplo que a Sandrinha trouxe. Qual seria o centro de força onde o passista deveria concentrar mais essas energias? O frontal, na altura da testa, porque é o cérebro que está com as questões de neurônios ali precisando de apoio. Ué, Bira, mas não é o coronário? Lembra, o coronário é a grande conexão. Né? Se o frontal tiver 100% e o coronário não tiver 100%, não tem condição disso funcionar direito. Então, a capacidade de expressar pelo corpo, né, aquilo que vem do espírito pelo coronário se dá nesse camarada aqui. Então, lembra, o petróleo foi quebrado numa química que ainda não é a gasolina. Precisa de um outro centro de força para fazer mais esse trabalho de quebra. Né? Então, a questão de intelecto, né, de aprendizado, de cultura, de absorver conhecimento, né, de fora para dentro, esse camarada, de novo, ele está conectado no cérebro, né?
ele é extremamente impactante. Mediunidade. Qual tipo de mediunidade depende fortemente desse centro de força funcionando? Vidência, audiência, intuição, hipnose, regressão de memória e, principalmente, a quebra do domínio da obsessão. Então, esse centro de força, ele tem, de novo, ele está conectado no cérebro, ele está próximo aos olhos, ele cuida, né? Ele tem toda essa... Então, a vidência, apesar de você não estar vendo com os seus olhos, o seu cérebro processa como se você estivesse vendo. Então, a vidência está aqui. A audição também está conectada aqui. Então, ouvir um espírito que ninguém ouve, apesar de não ser o seu ouvido físico, a capacidade de interpretação do som está ali, né? A intuição, a hipnose, que é você usar o seu magnetismo para levar o outro a fazer ou pensar aquilo que né, o estímulo hipnótico se dá por esse centro de força. Então, você produz energias ou absorve energias daqui, né? Aqui, quando fala de quebra do domínio da obsessão, é muito importante. Eu não sei se vocês já perceberam, talvez algumas pessoas que frequentem aqui o Semente já devem ter percebido, que em algumas situações, quando alguém que está aqui para buscar assistência e acaba entrando num envolvimento espiritual muito grande, ou os médiums num trabalho mediúnico, o coordenador ou a pessoa que está encarregada normalmente dá um toque nessa região aqui, né? Então, dá um toque aqui, isso costuma quebrar, né, que é o que fala aqui, quebrar a conexão mediúnica, quebrar o domínio da obsessão, né? Então, toque nessa região da testa aqui, né, ele acaba dificultando o desencarnado de continuar a conexão direta com o médium, né? Lembrando que o coronário faz com que o médium perceba a chegada daquele espírito, mas é o frontal que conecta o espírito mediunicamente no outro. Dúvidas aqui, pessoal? Não estou vendo se tem mãozinha levantada. Se tiver alguma coisa, pode falar. Bira, só uma pergunta. Então, o anterior, que agora me esqueci, o coronário pineal, sim, é só, tirando tudo o resto que já foi explicado, é a ligação com o perispírito e, por sua vez, com o espírito. Portanto, se tiver que fazer passe nível do cérebro, nunca vai ser nessa zona. Vai ser no frontal cerebral, é isso? O coronário... Foi uma boa pergunta, Sandrinha. Alguns centros espíritas, eles aplicam passe só com a imposição de mãos, né? Só a mão imposta sobre a cabeça da pessoa. Por que eles fazem isso? Porque o coronário é capaz de absorver isso e distribuir, tá? Por que eu daria o passe no frontal? Porque eu quero ir direcionado. Por isso que aqui no Semente, por exemplo, a gente dá o passe longitudinal, da cabeça até a altura da cintura. Porque as energias vão ser mais rapidamente direcionadas. É como se você tomar um remédio pela boca ou na veia, né? Qual que ele vai reagir primeiro? Então, o coronário ele pode receber, mas se eu quiser atuar diretamente nas questões que estão ligadas a isso aqui, eu vou no frontal, eu vou dar uma paradinha maior na hora do passe. Eu estou olhando para o celular e aqui, né? A câmera está aqui. Na hora do passe, direcionar a mão. Eu não sei se essa foi a sua dúvida. Interpretei bem? Sim, entendi. É um bocadinho entre a medicina, entre a clínica geral e a especialidade. É isso aí. Ok. Quais são as possíveis sensações ligadas? Audição sensível, né? Qualquer barulhinho incomoda, né? No momento de super excitação desse centro de força, a audição pode ficar mais sensível ou menos sensível. Então, normalmente, problemas auditivos, labirintite, né? Estou dando exemplos físicos, que estão ligadas ao ouvido, que podem estar ligadas à audição, o centro de força que eu vou estimular no passe, ou que eu vou tratar no passe, é o centro de força frontal. Olhos, a visão está ligada aqui também, né? Então, normalmente, a região da cabeça está bem conectada nesse centro de força. Olhos com muita claridade ou com sombras, turvação, lágrimas em exagero, né? E é muito comum
que as pessoas, quando estão no centro espírita, ou quando estão no passe, não é nem choro, mas começa a lágrima a correr. Né? Não necessariamente ligado a uma emoção. Nem estou muito feliz, nem estou muito triste, mas a lágrima não para. Por quê? Né, uma excitação além do comum no frontal. Bira, então eu não vou mais no centro espírita. Porque, não, gente, está limpando. Né? O seu centro de força provavelmente estava girando menos, passou a girar mais, a primeira reação física é lacrimejar e depois passa. Né? Às vezes parece que está escorrendo alguma coisa de dentro dos ouvidos e não tem água, como aquela aguinha que entra quando a gente mergulha numa piscina ou no mar, e depois você fica fazendo assim, a água sai. Às vezes não tem nada para sair, mas a gente sente, porque são excitações desse centro de força. Cheiros, olha só, olfatos, odores desagradáveis ou perfumes. Aqui eu vou até abrir um parênteses. Tem um espírito que se manifestava pelo Chico, que é o espírito de Meimei, que ela tinha como característica cheiro de flores. Então, em volta, as pessoas já sabiam, Meimei está por aqui, porque era um perfume de rosas quando ela chegava. Quem produzia esse cheiro era o espírito? Não, era a mediunidade do Chico, através do centro de força frontal, produzindo para o ambiente energias que aqueles que estavam em volta percebiam pelo centro de força frontal e traduziam nesses cheiros. Também é comum que espíritos de baixa vibração, né, tenham cheiros ruins. Então, alguns médiuns percebem a chegada de algum espírito por conta do cheiro. Nossa, está um cheiro aqui. Tem vários tipos de possibilidade. Não estou dizendo que 100% dos casos é isso. Às vezes é só uma sinusite maltratada que ficou o cheiro lá dentro. Né? Ficou alguma coisa lá que precisa de tratar. Mas é uma das possibilidades. Tato. Pô, Bira, mas você não estava falando que era o frontal? Agora já foi parar na mão? Lembre-se, quem é que interpreta, né, os toques? Né? É o cérebro. E ele está aqui, né? Tato, mãos e pés frios ou suarentos são reações que o nosso corpo dá em função de uma excitação acima ou abaixo daquilo que deveria estar nesse centro de força. Olha só que interessante, impulso para escrever. Olha só, não é escrever, é o impulso, a vontade de escrever. Né? Ela é psicomotora, né? Nasce esse centro de força, porque mediunicamente é o centro de força que aquele espírito... Vamos imaginar que o espírito queira fazer uma psicografia, quer escrever. Ele se aproxima, o coronário percebe a chegada, o espírito se conecta no frontal, né, que é no cérebro, e transmite a vontade, né, o quero escrever, impulso para escrever, e depois o espírito vai se conectar em outros centros de força se for uma escrita mecânica. Né? O que é uma escrita mecânica? O espírito assumindo o controle da mão. A maioria das psicografias não são assim. A maioria das psicografias é o espírito aqui, pelo frontal, transmitindo o impulso de escrever ideias que o médium, usando a sua coordenação motora, escreve. Então, não é o espírito que... A gente tem aquela fantasia que o espírito, né, como a água na esponja, pegou a mão do médium para escrever. São raras os médiums que têm psicografia mecânica, que escreve sem saber o que está escrevendo. Né? A maioria sabe o que está escrevendo. A ideia vem, a vontade de escrever vem pelo cérebro, através desse centro de força, e o médium escreve. Paladar, salivação excessiva ou boca seca. São exemplos de... Lembra, gente? É como se fosse um remédio, né? São efeitos colaterais. Não necessariamente todo mundo vai ter tudo, e pode ter alguém que não tenha nada disso. Então não estou dando passe direito porque eu não sinto nada disso. Não, são possibilidades. Você pode ser um magnífico passista que não sente nada disso. Ótimo, né? Está fazendo o teu trabalho de uma forma que não está te causando nenhum tipo de impacto, né? Mesmo que seja temporário. Até aqui tudo bem? Que eu vou passar para aquele slidezinho que mostra o que faz bem e o que não faz bem para esse centro de força. Alguma pergunta aqui, pessoal? Legal. Vamos lá. O que sobretudo, causa desarmonia nesse centro de força?
olhar focado na maldade. Tudo que vê está sempre vendo maldade naquilo que vê, né? Nas cenas que vê. Fofoca, olha que interessante, gente. Fofoca. Ué, mas não deveria ser um outro centro de força? Não, gente, o cérebro está aqui, né? A vontade de falar da vida dos outros está aqui. Inveja, orgulho, planejamentos maliciosos, né? Além do olhar focado em maldade, você planeja, premedita alguma coisa. Ela quer saber? Imagina, acho que o exemplo clássico é o trânsito, né? Você vê que o indivíduo está vindo pelo acostamento. Aí você está vendo pelo retrovisor, fala assim, vou chegar meu carro um pouquinho para a direita, porque eu vou ferrar a vida dele que está vindo pelo acostamento, só porque ele está vindo pelo acostamento. Não. Ele está fazendo algo errado, não você. Agora você vai fazer algo errado por causa dele. Você está planejando maliciosamente alguma coisa. Aí você faz isso, ele, por algum motivo, bate no seu carro, olha um problemão arrumado por causa de um planejamento malicioso. Ele vai descobrir que ele estava com um filho doente no banco de trás. Olha a complexidade disso, né? Planejamentos maliciosos, hipocondria. Para quem não sabe, é aquele indivíduo que tudo tem que tomar um remédio, né? Ele está sempre precisando de um remédio novo para uma coisa que às vezes ele nem tem, né? Não vamos chamar de vício em remédio, né? Mania de automedicar-se, de querer tomar remédios. Isso afeta o cérebro, né? Diversões nocivas. Essa daqui é incrível, né? Diversões nocivas. Aí está aqui. TV, música, filmes. Pô, então não posso mais ver TV? Não posso mais... diversões nocivas. Que tipo de coisa você está vendo na TV? Que tipo de música você está ouvindo? Que tipo de filme você está vendo? Bira, tem livro, tem TV, tem canal de TV... algum seriado que eu deva ver e outros que eu não devo. Cada um vai julgar aquilo que é bom, aquilo que é nocivo, o que não é. Né? Aqui não tem uma censura, mas se você só está vendo coisas de violências graves ou de desvirtuar, né? Sei lá, sexo desvirtuado o tempo todo, o que isso está causando para você? O que você... Aquilo ali vai fazer bem ou vai fazer mal? Né? E a gente está na era da internet, né? Então está fácil. Então, de um modo geral, as diversões nocivas são aquilo que normalmente, se você visse no outro, você ia ficar preocupado com ele. Fala assim, esse cara está vendo muito filme de violência. Esse cara aqui está se perdendo muito com essas músicas que só trazem mensagens de violência. Eu estou falando da violência, mas tem outros aspectos envolvidos nisso, tá, gente? É só para não criar nenhum mal-estar aqui. E o que causa harmonia? O que faz com que o nosso centro de força frontal cerebral funcione bem? Buscar o lado bom das coisas. Né? Tem uma historinha, né, que contam de Jesus, que eu já usei em tantas palestras, a maioria de vocês que já me viu falando já deve ter escutado, mas eu vou contar para vocês, né? Estava Jesus andando com os seus discípulos, e iam sempre alguns discípulos à frente, né, para ver se o caminho estava livre, se deviam desviar, e eles encontraram, os discípulos, um cadáver de um cachorro, né, em estado de decomposição grave. Eles voltaram até Jesus e falaram, Jesus, vamos mudar de caminho, porque tem um cadáver ali na frente de um cachorro morto em estado de decomposição. Não, vamos por aqui mesmo. Não, Senhor, vamos mudar. Não, vamos. Quando Jesus se aproximou do cão, estava todo mundo falando, nossa, olha bem como é que são as coisas. Nossa, que fedor, que cheiro horrível, olha lá, os vermes comendo aquilo. Então, o que as pessoas estavam fazendo nesse momento? Focado na coisa negativa, com foco naquilo que era ruim. Jesus olhava para o cadáver e os discípulos não entendiam o que ele estava tanto olhando. Aí Jesus olha para todo mundo e fala assim, vocês já olharam como era linda a arcada dentária desse cão? Num defunto em estado de decomposição, Jesus conseguiu ver a beleza dos dentes de um cão em estado de decomposição, sempre buscando ver o lado bom das coisas. É um exemplo só, né, gente? É uma historinha, uma fábula, talvez isso não tenha nem acontecido, mas para a gente ver, tem sempre alguma coisa, tem sempre um lado bom. E a gente conhece as pessoas que conseguem ver o lado bom naquilo que você não consegue enxergar absolutamente nada de bom. Não é ser tolo, é não focar só nas coisas ruins. Olha aqui o repouso de novo, diversão sadia.
isso estimula o frontal cerebral. Abolir preconceitos, humildade, boas leituras, falar bem de pessoas e de situações, buscar o lado bom das coisas, estimula e lubrifica do jeito positivo o nosso centro de força frontal. Ok, até aqui? Bira, Oi? aqui em relação ao frontal e cerebral, aquela parte das diversões nocivas que inicialmente me assustou um bocadinho, porque eu gosto muito de música e de filmes, mas depois já entendi, tem a ver com o conteúdo e também penso que deverá ter a ver com a quantidade, não é? O excesso de... E este ponto aqui preocupa-me e foi o foco, aquilo que me veio à cabeça em relação aos jovens. Porque se neste centro de forças frontal e cerebral, que é tão importante, não é? E este ponto que hoje em dia a gente sabe que isso acontece, é uma luta enorme dos pais para com os filhos para tentar impedi-los, tudo aquilo que no fundo está a impactar e no fundo também a destruir um bocadinho, ou não deixar fluir que este centro de força esteja sadio e saudável para tudo aquilo que tem daqui para a frente, não é? Para aprender e absorver, crescer e evoluir, não é? É isso mesmo, Sandra. É o tipo de moral que está por trás daquilo tudo. E a gente tem que tomar muito cuidado, e foi bom você trazer isso, porque assim, então eu só vou ver desenho animado. Dá uma olhada na mensagem que o desenho animado está trazendo. No fundo, o que está por trás disso é a questão moral. Então, Bira, o que você está dizendo é que eu não devia ver Os Vingadores, porque ali só tem violência. Não, a Sandra trouxe algo importante. Na frequência. O que você está vendo? É só esse tipo de coisa? É só violência gratuita? Eu vou dar um exemplo de uma pessoa que eu conheço, que eu amo muito, e que, dentro de um filme, vamos pegar, por exemplo, Os Vingadores, né? Só um exemplo, tá? Só se interessa pelos momentos em que está vendo a luta, em que está vendo a pancadaria. Os outros momentos daquele mesmo filme, que talvez trouxesse a questão da amizade mais para frente, do preocupar-se, da moral que está por trás daquilo não viu. Mas na hora que um bate no outro até matar, aquilo é onde vai. E às vezes até avança o filme só para ver as cenas das ditas ações. Vou pegar de novo o exemplo dos Vingadores, porque assim, é um filme que, por exemplo, eu gostei de ver, é um filme bacana, uma sequência de filmes bacana. E olha só, tem lá, eu vou dar um spoiler aqui, então quem não viu o filme, eu acho que a maioria já deve ter visto, tem um personagem ali que ele é o vilão do último filme, que é o chamado de Thanos, e que no final do filme, lá pelo enredo do filme, ele acaba com 50% das pessoas de todo o universo. Então, com um estalar de dedos, mata todo mundo, sumiu. Né? Pô, é um vilão, olha que maldade. Só que quando a gente olha para esse filme e vê ele todo, a gente vê por que ele fez aquilo. Então tem um lado moral por trás daquilo. A forma como fez não foi boa, mas a intenção era. Né? Então é sempre isso. Sempre, eu vi um filme que era um filme de drama. Então, o que está por trás disso? Né? Então, são esses os cuidados que a gente tem. Igual música. Então só vou escutar música clássica. Não é isso. Né? Então, vamos escutar todo tipo de música. Mas o que aquilo está significando para você? Você consegue ver o lado bom de alguma coisa com aquela música? Então aquela música te faz bem. Agora, se aquilo te causa... Imagina, né? Tem situações, filmes, músicas, palestras, TV, que podem incitar o indivíduo a se suicidar. Tem outros que tiram o indivíduo da vontade de suicidar-se. Então, o que a Sandrinha trouxe aqui é bem importante. Né? Dentro de um filme de dita violência, a gente encontra ensinamentos morais. Né? Mas que tipo de foco a gente está dando naquilo? Né? Eu só quero ver o lado ruim. Né? Esse é o ponto. Obrigado, Sandrinha. Pessoal, não vou entrar no próximo, que pode ser que não dê tempo. Na semana que vem a gente vai ver, então, o laríngeo, o cervical e os demais. Né? A gente viu hoje 2, mas são 2 que levam um pouco mais de tempo mesmo, né? que é o coronário e o frontal. Né? Na semana que vem a gente começa, então, a ver o laríngeo, o cervical, o cardíaco, o gástrico,
do baço, que é o mesentérico, e o genésico, tá bom? A gente vai encerrar, até em respeito às pessoas que estão em fuso horário diferente, né? A Sandrinha lá já é de madrugada. Vamos terminar no nosso horário direitinho. Semana que vem a gente continua. Então, vamos fazer a nossa oração para a gente encerrar esse momento. Lembrando que eu vou botar lá o link. Amanhã eu vou carregar para o YouTube, que eu estou gravando no meu computador, e mando material para vocês também com tudo isso que a gente viu até aqui. Tá bom? Então, vamos fazer a nossa oração. Obrigado, Senhor, por tudo isso que nós vimos hoje, por toda essa condição que temos hoje de entender os centros de força, para que eles servem, como tratá-los bem, e principalmente agradecer a Deus, porque com essa perfeição total de coisas tão complexas como essas, e do sentido que isso tudo tem no nosso comportamento e na nossa vida, que possamos administrar bem o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual, mas principalmente as nossas atitudes e o nosso comportamento. Que nesse descanso físico que certamente a maioria de nós vai ter nessa noite, que a gente possa descansar, mas sobretudo se recompor e ter sempre no destino da gente fazer coisas positivas e boas para que funcionemos bem e com isso possamos fazer o nosso planeta, o nosso mundo, o nosso universo funcionar melhor. E assim, em nome de Deus, nós encerramos mais uma aula do nosso curso de passe. Que assim seja. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos, um beijo enorme no coração de vocês, foi muito bom. Amanhã eu passo material para vocês e semana que vem a gente está junto de novo. Obrigado, pessoal. Boa noite para todos. Boa noite, beijo. Obrigado, boa noite. Obrigado, pessoal. Obrigada. Boa noite. Bira, semana que vem é feriado, vai ter? Boa noite. Não tinha pensado nisso.